Meu tema se trata das representações sociais sobre a desigualdade social com usuários no Reddit. Eu sei, são muitas palavras sociais, mas foi necessário deixar escrito dessa forma. E o meu orientador, que foi fundamental para realizar essa pesquisa, foi o professor Anderson Escárdua. Então, vamos começar. Bom, a presente pesquisa ela se propôs a estudar a desigualdade social e como ela é percebida pelos grupos. A teoria que eu utilizei de base para realizar essa pesquisa foi a teoria das representações sociais com Sergio Moscovitch. A relevância do tema se dá porque poucas pesquisas na área da psicologia existem acerca deste problema, como já diria a autora Anna Bock. A autora, a pesquisadora de psicologia, diz que na literatura da psicologia existe pouca literatura, pouca pesquisa relacionando o sujeito de pesquisa dela com o contexto que ele vive, que seria o brasileiro com o Brasil. Então, para ela, se tornaria incongruente para a psicologia estudar um separado do outro, porque ambos estão em uma relação dialética. Então é importante para a própria psicologia tentar relacionar o contexto que esse brasileiro vive. Então a relevância da pesquisa, além de contribuir para a literatura, pode contribuir para a formulação de políticas públicas que visem tratar desse problema. E o que seria desigualdade social? Desigualdade social, segundo a própria ONU, é a condição que ocorre na diferença de acesso a recursos e serviços. Essa diferenciação pode se dar por diversos fatores, como poder econômico, poder político, religião, etnia, raça, idade e entre diversos outros fatores. E o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Ele está em segundo lugar no grupo do G20. E os dados concretos dessa desigualdade aqui no Brasil é que 60% do patrimônio de toda a riqueza do país está concentrada em 1% da população, enquanto metade mais pobre da população, são cerca de 110 milhões de pessoas, possuem apenas 0,4% da riqueza do país. E também, na produção anual de riqueza que o Brasil realiza, esses 110 milhões de pessoas possuem apenas 10% da renda dessa riqueza que é produzida no país. A desigualdade social possui diversos efeitos sobre a sociedade. Entre eles estão a liquidação de laços de solidariedade e desconfiança nas instituições públicas. Então, países desiguais, os mais desiguais, as pessoas confiam menos umas nas outras. Também, características dos países desiguais, uma maior reprodução de crimes violentos como característica, e também a precarização da qualidade de vida dos trabalhadores. Essas são as principais características de países desiguais. O campo dessa pesquisa se deu no Reddit, que é uma rede social. Essa rede social foi muito importante para coletar dados, fazer uma ferramenta de busca, para facilitar a compreensão do conteúdo da finalidade da pesquisa. E no Reddit, que é a rede social, utilizei de duas comunidades para pesquisar. A primeira é a R Brasil, que é a maior comunidade nessa rede social, com cerca de 3 milhões de usuários, tem um público variado, com teor maior progressista, e o R Brasil Livre, com cerca de 200 mil membros, que faz contraposição ao R Brasil. E essa comunidade ela tem uma proposta de liberdade total de expressão e é um espaço mais libertário e conservador ao mesmo tempo, com presença também de cursos de ódio. Então, a fundamentação teórica que nós fazemos essa pesquisa, que é a das representações sociais. O que seria uma representação social? A representação social são formas de conhecimentos construídas coletivamente que orientam o comportamento, facilita a comunicação entre grupos. Então, é uma forma como um grupo se apropria de um conhecimento para não só facilitar a comunicação entre ele, mas também orientar comportamentos. É uma forma de trazer algo que é estranho para ele, para apropriar desse tema e tornar familiar. E esse processo de compreensão, de comunicação, passa por diversos processos. Então, tem um processo de ancoragem, objetivação, as dimensões, atitude, informação, campo de representação. Então, imagine, pessoal, um tema que não é familiar para vocês. Vamos pegar um exemplo de banana. Vamos dizer que banana não é algo familiar para o nosso grupo. Um grupo pode utilizar do meio de ancoragem para relacionar esse conceito novo a um conceito antigo. Então, uma banana que aparece ao grupo que não é familiar, ele pode relacionar com uma fruta, algo que é doce, que cresce de uma árvore, a diversos conceitos que já são familiares ao grupo. A objetivação é uma forma de tornar esse conceito abstrato a algo concreto. Então, um grupo que nunca viu a banana, ele pode tentar fazer imagens mentais para compreender ele. Então, uma fruta com formato de meia-lua, que tem uma cor amarela, mas também tem manchas pretas, cresce em cacho. E também tem as atitudes do grupo, servem como uma posição do grupo em relação ao objeto. Vamos pegar o exemplo de novo da banana. O grupo que tem uma atitude favorável a uma banana, ele pode incentivar a reprodução dela, o consumo, a venda, enquanto um grupo que não tem uma atitude favorável poderia ter comportamentos distintos desses. As informações são saberes que o grupo mobiliza para discutir sobre o tema. Então, um grupo de biólogos, ele pode trazer conhecimentos de biologia para discutir sobre a banana. Então, pode falar sobre frutose, sobre a relação com o ecossistema, com o ambiente, contribuições para a natureza. Um agrônomo já pode mobilizar outros conhecimentos, como, por exemplo, o tempo de maturação, o solo que a banana cresce. Diversas outras informações podem ser utilizadas, mas o importante saber é que serve para mobilizar o conhecimento. O campo de representação são as ideias mobilizadas em relação com o objeto. Quando nós não pensamos em uma banana, nós não pensamos apenas em uma fruta, mas diversas outras ideias estão relacionadas a ela. Nós podemos relacionar ela com mercadoria, como um símbolo de florestas tropicais e diversas outras ideias. Os objetivos dessa pesquisa foram de compreender prestações sociais da desigualdade social elaborada pelas comunidades escolhidas no Reddit. Além de perceber, entender como os grupos elaboram esse conhecimento sobre o tema, é importante para essa pesquisa entender qual é a forma,
qual o processo, como essas comunidades se diferenciam. A metodologia da pesquisa se deu primeiro na coleta dos comentários nos posts, fui até a comunidade da rede social, coloquei na ferramenta de busca desigualdade social, coletei as 10 postagens mais bem votadas. Houveram critérios de exclusão, então as postagens que tinham o título desigualdade social, mas não discutir sobre o tema, foi excluído. Também as pesquisas que não tinham quantidade de comentários relevante, ou com quantidade relevante, acima de 5 comentários. E feito isso, consegui coletar 959 comentários para análise. Depois da coleta, utilizei do programa Iramutec, que fez a classificação hierárquica descendente dos comentários, que dividiu em classes através de uma aproximação estatística das palavras. Depois dessa análise do programa, eu mesmo realizei uma análise de conteúdo para compreender e dar sentido às discussões dos comentários. E logo após isso, após eu me apropriar das discussões, eu interpretei os dados e articulei com a teoria das representações sociais. Aqui está um dendograma que o programa realiza. Vocês podem ver que foram elaboradas 4 classes pelo programa e vou apresentar um pouco ela para vocês. Vocês podem ver que tem as palavras mais frequentes em cada classe. A classe 1 se trata da articulação entre racismo, desigualdade social e liberalismo. A comunidade do R Brasil, ela tenta fazer sentido como que pode uma ideologia que se diz libertária também envolver conteúdos de ódio, relação racista e uso de mobilização da própria ideologia para justificar, legitimar posições de racismo. Então vocês podem ver as palavras mais frequentes como libertário, liberalismo, ódio, raça. Todas essas palavras servem para dar uma base e sustentação às argumentações. A classe 3 fala sobre educação e mobilidade social. Essa classe ela utiliza as palavras filho, casa, estudar, entrar, escola, principalmente para dar sentido sobre formas de mobilidade social e como a educação está articulada a isso. Essa comunidade reconhece que a educação é o principal meio de ascensão social, mas eles também reconhecem que essa ascensão social ela é uma condição desigual. Enquanto algumas comunidades têm oportunidade de ter uma acesso a uma escola particular de qualidade, outras comunidades não têm a escolha, a não ser se submeter a uma escola pública precária. Na classe 2, a comunidade discute principalmente sobre discriminação. Então as palavras loja, tratar, porquê, cliente, sentir, funcionário, dão sustentação para a argumentação de que a discriminação acontece principalmente em situações de serviço, então entre funcionário e cliente, ou ambiente de loja comercial, e que essa discriminação acontece entre pessoas da mesma classe, que são semelhantes. E eles tentam entender por que isso acontece. Então eles relacionam a desigualdade social com isso, também a falta de consciência de classe. Já na classe 4, eles discutem sobre a desigualdade de forma direta. Vocês conseguem ver o termo desigualdade, o mais considerável estatisticamente. Vocês podem ver a palavra país, Brasil, problema maior. Essa classe fala sobre como a desigualdade social é o maior problema do país e que eles reconhecem que existe uma estrutura social que é desigual, enquanto privilegia poucas pessoas, também exclui o restante da população. Então essa classe ela discute principalmente sobre essa forma que eles enxergam a desigualdade. Já o Brasil Livre, o Iramutec reunia apenas 3 classes. A classe 1 discute sobre desigualdade social e diferenciação regional. Eles tentam dar sentido sobre por que existem regiões que são mais ricas que outras, enquanto existem outras mais pobres. Eles fazem, por exemplo, a distinção entre Nordeste e São Paulo. Eles discutem muito a distinção também Norte e Nordeste, Sul e Sudeste. Eles falam sobre vir, terra, relação da desigualdade com a terra, com a política. E apesar de existir contraponto a essa argumentação, a argumentação principal é que o Nordeste é uma região inferior culturalmente. A motivação da desigualdade regional se dá por características culturais para essa comunidade do Brasil Livre. Já na classe 2, eles falam mais de diferenciação, uma moralização grupal em vez de regional. Palavras como brasileiro, precisar, passar, sustentam a ideia de que para que ocorra uma mobilidade social, para que possa prosperar, que possa ocorrer uma ascensão social, passar de um canto para o outro, é necessário características morais dos grupos para que eles consigam ascender. Então, os grupos que são pobres, eles são pobres por características intrínsecas a eles. Quem é pobre é considerado pela comunidade como preguiçoso, que não sabe lidar com dinheiro, como hedonista, enquanto as comunidades que conseguem prosperar são as comunidades que são consideradas de forma oposta. E eles também discutem sobre políticas de redistribuição de riqueza. Então, quando se discute sobre desigualdade social, sobre a importância de fazer políticas em relação a isso, eles falam que essas políticas são motivadas por inveja e o interesse do Estado é de poder com eles. Aqui ocorre uma moralização da pobreza e também das políticas públicas. Já a classe 3, eles discutem diretamente sobre a desigualdade. Aqui eles falam que desigualdade é algo natural. Por exemplo, a palavra que pode dar sustentação a isso: igual, existir, país, desigualdade, pobreza. Comentário típico dessa classe, eles falam bastante que desigualdade não é o problema é a pobreza, como se a pobreza estivesse distinta, desassociada da desigualdade. Existe a argumentação nessa comunidade de que ninguém é igual, todas as pessoas são diferentes, e por serem diferentes, as condições, o mundo será desigual porque ninguém é igual. Então, a desigualdade para eles é vista como uma diferenciação entre as pessoas, e não de uma forma, de uma estrutura social. Bom, e a articulação com a teoria?
O R Brasil, ele ancora a desigualdade social como uma estrutura na distribuição de riqueza. O comentário que sustenta, típico que dá argumentação a isso abstratamente sim, porém com uma desigualdade gigantesca, qualquer crescimento da riqueza do país acaba por impactar pouco na vida dos muitos pobres. Impacta de forma considerável os mais ricos, mantendo essa taxa de distribuição. Então, para eles, a desigualdade, a sociedade está ancorada numa organização. A objetivação se dá nos efeitos da própria desigualdade. Então, os efeitos seriam discriminação, racismo, empobrecimento, falta de acesso a oportunidades. Objetivam essa imagem a efeitos e situações. Por exemplo, a situação de crianças sem conseguir estudar pelas condições familiares. A situação também de poucos milionários decidindo o futuro por milhões de brasileiros na pobreza. A discriminação no atendimento, falta dos laços de solidariedade. A atitude desse grupo do R Brasil, crítica e combativa. Eles se posicionam como antirracistas, eles apoiam políticas que realizem redistribuição de riqueza, taxação dos mais ricos, oposta à própria desigualdade. Já as informações, eles trazem dados distributivos para sustentar a argumentação. Então eles trazem dados de tipo, o pobre paga muito mais imposto que o rico. O Brasil é um país maravilhoso para ser rico. E também na própria experiência deles. Então eles falam, eu vivenciei isso e eu digo que as condições não são iguais para todos. O campo representacional, que é a articulação das ideias, articulam principalmente a desigualdade enquanto problema, um problema que está articulado com a organização da sociedade e essa organização social que é excludente. Já o Brasil Livre ancora a desigualdade como um não problema, associado a diferenças grupais. Então sempre que é trazida a discussão sobre desigualdade, eles falam, desigualdade não é o problema é a pobreza. Pobreza está associada com isso, mas tentam separar. Mas eles sempre trazem o termo pobreza quando se discute desigualdade. O que seria pobreza para eles, né? A forma que eles objetivam a desigualdade. A pobreza é explicada por falhas morais e culturais. Então os comentários são típicos da argumentação. Usando seu exemplo, você poderia dar 20 mil reais para cada brasileiro por mês. E ninguém jamais precisaria trabalhar. O pobre compraria carro, cachaça, churrasco e prostituta nos primeiros dias, ficando o resto do mês sem nada. Sou de São Paulo e vivi minha vida inteira até agora aqui e vi um nível de diferença intelectual e esforço entre os dois povos. Chega a ser dilacerante. A atitude desse grupo em relação à desigualdade, favorável ou defensiva, de uma forma ambígua. Então, por exemplo, eles falam que desigualdade não é um problema. O problema é a pobreza. Então, eles são contra, de forma defensiva, a políticas de redistribuição. Eles são favoráveis a uma lógica de meritocracia, de livre mercado, onde que existe uma organização que recompensa atributos que, para eles, são moralmente superiores, então, como trabalhadores, esforçados, inteligentes, e uma sociedade que pune atributos que, para eles, são negativos. Então, preguiçoso, hedonista, como esse comentário, que não sabe lidar com dinheiro, não tem perspectiva. As informações que eles utilizam para essa argumentação vêm principalmente de estereótipos ou de reinterpretação. Então, em alguma discussão, nos comentários, nas postagens, eles falam desigualdade social é um problema. Eles falam desigualdade não é um problema. O problema é a pobreza. Porque o Nordeste é mais pobre, porque o Nordeste ele é culturalmente inferior às outras regiões. E também tem a questão da estereotipia, né? Como que eles imaginam que é o pobre? Como eles imaginam que é o nordestino? O campo representacional articula as ideias de meritocracia, neoliberalismo, que é uma forma de utilização do livre mercado, onde existe uma estrutura que, como eu expliquei a vocês, recompensa ou pune. E também a questão da diferença. A desigualdade é vista como apenas a diferença individual entre as pessoas. Considerações finais. Acredito que já ficou bastante claro, mas o R Brasil, ele entende a desigualdade social como uma estrutura, como uma organização social. O R Brasil Livre entende como apenas a diferença entre os grupos ou as regiões. E a peça-chave que diferencia os dois grupos, articulando com a da literatura da psicologia, a peça-chave seria o elemento de exclusão. Enquanto um grupo percebe que as condições não são iguais, que existem pessoas que são excluídas das oportunidades, o outro grupo percebe que todos têm condições iguais para prosperar, para progredir, para ascender socialmente. As limitações desse estudo se dá principalmente que no Reddit representa apenas uma porção da população brasileira e impede também a coleta de dados sociodemográficos. Então não sabemos muito bem com quem nós estamos tratando na própria rede social. Também a contribuição dessa pesquisa se dá pelo acréscimo à literatura da psicologia, relacionando brasileiro, redes digitais, desigualdade e Brasil. A sugestão de pesquisa futura que eu inseri nas considerações finais é que, além de compreendermos como as pessoas enxergam um dado tema, ou além de compreendermos sobre a desigualdade social, é importante que a psicologia e as próprias universidades, a educação pública, se preocupem também de tratar esse problema. Não apenas de compreender, mas de transformar essas condições. Então, muito obrigado. Espero que todos tenham entendido o que eu apresentei aqui. Valeu.